Olá, pessoal, boa noite. Estamos voltando com as lives aqui no Literai e nós temos duas lives ainda, uma hoje, a outra sábado, para a gente falar um pouquinho sobre a semana de 22. Então, eu espero que vocês estejam me ouvindo. E aí vamos bater um papo com os nossos convidados hoje, que já entraram, e sobre o Vila Lobos e a Guiomar Novaes. Vamos lá. O William já pediu aqui. Oi, Olá! oi! Você me ouve bem? Ouço. Porque eu não tô conseguindo conectar o meu fone. Não sei por quê. Vem cá, o Evandro não vai entrar, não. Ele tem que pedir aqui para entrar, senão eu não Já falei consigo. para ele pedir a solicitação. Já está pedindo aqui. Nossa, adorei o cabelo, gostei. Gostou? Gente, tem anos que eu não Gostei. te vejo, né? Tem anos. Muito tempo. Muito tempo. Tem pelo É, menos uns 8 anos. não, 2016 foi a última vez. Será? Gata, É, 2016 foi. já tá fazendo 8 anos. Sério? Gente, eu tô assim meio. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Legal. Bom, eu aceitei aqui o Evandro, mas ele não apareceu aqui, não. Eu acho que ele tem que entrar ele tem que. Porque o dele é privado, né? Aí eu pedi, eu acho que ele tem que me aceitar, não sei. Deixa eu tentar falar com ele aqui, peraí. Tem como eu mutar você? Bem, você não tá. Oi, Marisa. Peraí, ele vai. Eu acho que ele tá pedindo de novo. Bom, aceitei. Vamos ver se ele vai aparecer. Acho que agora sim. Agora sim, agora foi. Oi, Evandro. Oi, prazer. Prazer. É do celular aqui que estava te dando problema. Ah, tranquilo. Agora eu tô. Vocês estão. Ô, William, antes da gente começar, eu queria te perguntar: essa estante aí é fake ou é verdadeira? É de verdade, gente, não cai não. Eu esbarrar ela não cai. Ai, meu Deus. Bom, eu tinha que fazer, eu não podia passar com isso. Porque você viu o juiz aí, né, promotor, que Exatamente, né? Aí compra assim, né, a estante, aí, enfim, né, o cenário, né, aí coloca e pronto. mídia. É, tá. Evandro, eu não conheço você pessoalmente, mas eu quero muito conhecê-lo pessoalmente. E aí eu acho que não vai faltar oportunidade quando você estiver aqui no Rio, quando vocês estiverem aqui no E você Rio. sabe, Evandro é carioca, né? É mesmo? É igual você. Moro aqui no Espírito Santo há mais de 5 anos já. Você é Sou carioca? carioca, também morei aí uns 5 anos também. E aí depois eu voltei para o Rio e já tem um tempo. O William falou que já tem 8 anos que a gente É, não se vê. 2016? É, 2016, é verdade. Foi a Seis, última vez. 6 anos. 6 anos.
6 anos. Então, assim, eu conheci essa pessoa, assim, ainda estudante, né, de música. Foi vizinho, né? A gente foi vizinho no prédio. Exatamente. Isso, exatamente. É, Bom, sem mais delongas, eu acho que eu pensei em Semana de Arte Moderna aqui no clube, e aí a primeira coisa que eu pensei foi Villa-Lobos, e a primeira coisa que eu pensei foi o William. O William pode falar sobre Villa-Lobos, e eu vou pedir a ele para falar. Bom, eu tenho um não, né? A gente já tem um não certo, né? Então, assim, eu sei como é que é essa vida de músico, né? De pianista, que é uma coisa assim, vocês estudam demais, não só pianistas, mas todos os músicos e ficam ali estudando, estudando, estudando. Mas eu falei assim, bom, o não, como eu disse, o não eu tenho. Eu vou arriscar. Eu sei que ele gosta da Guilmar Novaes. Eu sei que ele gosta de Villa-Lobos. Já vi tocando Villa-Lobos, então vou falar. E aí falei e a gente está aqui agora. Eu e o Vila, a gente não se dá muito bem. Assim. É uma relação, assim, um pouco conflituosa com o Villa-Lobos. Mas toco. Então, eu queria saber, assim, já que você entrou nessa seara aí, eu queria saber isso. Porque sempre quando eu converso sobre o Villa-Lobos com alguém, enfim, da área da música, sempre me falam assim, o Vila é complicado, é difícil de tocar, né? É. E né, eu sei muito bem que é verdade, né? Não sei se ele é complicado, mas difícil de tocar, sim, mas você tem que ter uma dedicação a mais para isso, mas você consegue tocar o Villa-Lobos. Então já fala aí, William, por que disso? Por que você acha isso do Vila? Olha, Ou que falam isso do Vila, né? Assim, tem gente que não toca Vila, inclusive por questões um pouco políticas, né? Eu não abordo muito Villa-Lobos, um pouco por preguiça, confesso. Mas eu amo a obra do Vila, eu gosto muito de ouvir Villa-Lobos, gosto muito da sonoridade. O Vila, ele, pelo menos para o piano, no piano no Brasil, o Vila foi revolucionário, mesmo não sendo pianista. Uhum. Ele revolucionou a linguagem do piano, claro, tendo muitas influências, né? E depois eu e Evandro, a gente até discutiu umas coisas, a gente anotou umas coisas para falar sobre isso, mas a música do Vila, a que se firmou como no âmbito dos pianistas, as proles do bebê, a Baquiana, número 4, Festa no Sertão, e são inúmeras obras para piano. São de uma dificuldade gigantesca. Não somente técnica, é uma montanha, sei lá, Festa no Sertão é uma muralha a vencer. Mas de uma dificuldade musical também muito grande. Eu assisti outro dia uma entrevista do Rubinstein, que foi amigo do Villa-Lobos, né? Conheceu o Villa-Lobos no Rio de Janeiro. O Rubinstein foi um dos maiores pianistas do século XX, né? É mítica a figura do Rubinstein, e o Rubinstein ajudou muito o Villa-Lobos a alavancar a carreira internacional. E o Rubinstein falava na entrevista que o Villa era um gênio, mas que era um gênio que não foi muito trabalhado assim, na seara da composição, nos permeios da composição, né, daquela coisa acadêmica. E acho que o Villa nunca galgou isso. Então a música do Villa, talvez por isso também, seja uma música complexa de ser abordada.
Ela inclui Mas, muitos elementos. olha, me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que o Vilas não pretendia isso, não, sabe? Assim, de ser acadêmico. Eu acho que ele fugiu um pouco Não, disso. não. Ele se matriculou, tanto que ele se matriculou na classe de composição, acho que do Francisco Braga, no Instituto Nacional, hoje Escola de Música do FRJ, em 1913, 1912, e ele desistiu do curso, porque ele não se deu com a pedagogia imposta. E imagina, início do século XX, não se discutia muito o ensino, não se discutia nada de educação musical. Sim. Você tinha uma estrutura, e ela era aquela estrutura, uma estrutura europeia, branca europeia, e que não fazia muito sentido para o Villa-Lobos. Talvez não fizesse muito sentido para o Villa-Lobos. E aí ele foi por um outro caminho, e descobriu o seu próprio caminho. Sim. Até porque ele tinha muitos amigos compositores de música popular, né? Aliás, ele conhecia gente que tocava chorinho, que tocava modinha, então eu acho o Catulo da Paixão Cearense foi um grande amigo dele, né? Pixinguinha, enfim. Então, acho que essa questão acadêmica, né, que ele não queria fazer parte, não fez, eu acho que o objetivo dele era esse mesmo, acho que está super coerente. E aí, depois a gente vai falar mais um pouquinho, talvez mais para frente, com essa questão da Só para semana. explicar, assim, talvez tenha pessoas aqui que não conheçam o Villa um pouco mais a fundo. O Villa nasceu em 1887, em Laranjeiras, no Rio de Janeiro, classe média baixa, a mãe era dona de casa, o pai era bibliotecário do Senado e músico de horas vagas. Tocava violão, tocava violoncelo, ensinou o Villa a tocar violão e violoncelo. Ou seja, o Villa não estava na elite. E aí o Villa, em um determinado momento, na juventude, também começou a dar saidinhas, as escapadinhas, e descobre a música urbana do Rio, dita música popular, o choro. O choro, imagina, estava em efervescência. Chiquinha Gonzaga estava viva. Ernesto Nazaré. Tanto que Villa foi muito amigo do Ernesto Nazaré também. Isso o Evandro pode acrescentar depois. Não, se quiser, já pode até agora, já pode estudar, já pode até falar. Bom, Ernesto Nazaré, para quem não conhece, foi uma figura emblemática na música brasileira, Sim. porque também não conseguiu ter um grande... Como se diria na Europa, né? Uma educação formal, musical. Então, ele teve uma educação pianística, teórica, musical, mas que também foi criando seu próprio caminho. O que estava em voga na época do Nazaré eram as valsas de Chopin, as mazurcas de Chopin, mas também foxtrot, as peças de salão europeias. E o Nazaré, junto com a Chiquinha já vinha nesse movimento, foi transformando um pouco essa ideia de música para salão, e aí criaram o que se chama de tango brasileiro, que é uma música para salão, enfim. E aí outras ideias em relação ao Nazaré, não a Chiquinha. A Chiquinha adorava ser da música popular. A Chiquinha era... Ele galgava um pouco ser um compositor, sala de concerto. E no primeiro recital do Villa-Lobos, no Instituto Nacional de Música, quem o acompanha ao piano, Villa-Lobos tocou o Cisne, do Carnaval dos Animais, do Sansões, e o Ernesto Nazaré acompanhou ao piano. O Villa no violoncelo e o Nazaré ao piano. E o Nazaré já era o Nazaré, já tinha fama do Nazaré, e o Villa-Lobos, imagina, fascinado por ele. Tanto que o Ernesto Nazaré foi um dos grandes homenageados em vários momentos pela música do Villa-Lobos. Mas também assim, eu acho que o Nazaré, né, ele teve talvez um
assim, um pouco diferente do Vila, né? Porque o Nazaré, ele tocava em cinema, né? Ele acompanhava os filmes, né? E eu acho que talvez o Nazaré, eu não sei, não tenha tido o reconhecimento que o Vila teve, né? Em Então, vida, pouco. em vida, Então, tem isso também. E até porque eu acho que o Nazaré também vinha de uma classe também, não sei se classe média ou até abaixo da classe média, até abaixo do Vila, não sei. Não sou conhecedora profunda do Nazaré, mas reconhecimento em vida ele não teve, ao contrário do Villa-Lobos. Evandro pode falar da viagem do Nazaré a São Paulo, mas só trazer ao tema, ele foi um pouco relegado pelos modernistas, a princípio. Tanto que ele não esteve na Semana de Arte Moderna. A música dele não era tão moderna assim, né? O Ernesto. Fala, Evandro. A gente vai voltar para o Ernesto Nazaré um pouco depois, né? Quando Sim. a gente for falar da semana 2 e até do pós-semana, porque ele talvez tenha tido um reconhecimento assim no final da vida, até um pouco nessa linha do modernismo brasileiro, né? Que vai buscar essa música brasileira, uma brasilidade, né? Uns símbolos nacionais. Mas o também curioso do Nazaré, ele era uns 30 anos mais velho que Villa-Lobos, né? E ele, como o William falou, compõe vários tangos, cria o tango brasileiro, que curioso, né? Que o tango é um ritmo, assim, a gente pensa mais argentino hoje, e a gente ouve vários desses tangos e pensa, hoje a gente entende como choro, né? Ou como chorinho. O Odeon, por exemplo, foi publicado como um tango, hoje você... é um chorinho, né? Mas isso foi... Ainda estava muita informação na época do Nazaré, né? E do início do Vila também, uma música brasileira, né? As pessoas que tocavam piano, nas orquestras, tocavam basicamente música europeia naquela época. E tem uma outra coisa que no Rio, capital da República, você tinha, naquela época, um grande comércio de música. E você taxar uma música como alguma música de salão qualquer, chula, talvez não fosse vender, talvez não fosse ser bem aceito pela sociedade, pela boa sociedade que consumia música, consumia partitura. Então, talvez esse termo também tenha vindo dessa necessidade de esconder um pouco do que aquilo seria. Né? Sim. Aliás, eu acho que não só no Rio, mas em outros locais também, a própria semana, né, foi por uma questão europeia, né, que os organizadores tinham ido para a Europa e visto todo o movimento que estava surgindo lá, enfim. Então, a Europa sempre teve um peso muito grande, tanto no século XIX, início do século XX, no próprio século XVIII também. Mas esse boom de Europa foi mesmo no final do século XIX, início do XX, aqui no Rio, por causa da modernização, né, do Pereira Passos, da cidade, enfim, aquela coisa, construção do teatro municipal, enfim. Bom, aí eu não sei se é Evandro ou se é William, que pode me falar por que o Villa-Lobos foi convidado para participar da semana. Quer falar, Evandro? Pode falar. Então, vou falar um pouquinho, depois você fala, William. Realmente, esse pessoal da semana, né, tanto na literatura como na pintura, todos eles eram muito... ou tinham estudado, né, em Paris, em Roma, ou iriam depois da semana, tinham muitos olhos voltados para a Europa, mas naquele momento também começa a surgir essa modernidade, né, tenta ver também o caráter brasileiro, dizer o que é a música brasileira, a pintura brasileira, e isso vai... Depois da semana de 22, vai se fortalecendo e vai tomando a semana de 22 um pouco como um mito fundador, né?
E aí, o curioso do Villa-Lobos, a gente estava lendo um pouco sobre os outros artistas da semana de 22, na pintura, por exemplo, teve a Anitta Malfatti, teve mais uns 10. Na poesia tinha uma galera. Né, na literatura. Agora, o Villa-Lobos foi o único compositor brasileiro de música a aparecer naquela semana. Não tinha nenhum de São Paulo, teve várias músicas francesas, principalmente francesas, mas também de outros lugares da Europa, super recentes, né, compostas poucos anos antes, e a música do Villa. Então, é curioso que ele teve esse protagonismo, né, assim, porque, ao contrário da pintura, da escultura, que tinha uma galera, na música foi bem focado nele. Agora, por que foi ele, Will? Bom, E perceberam... por que, assim, por que foi ele e não o Nazaré? Ou então não ele e os 8 Batutas, né? O Chorinho, né? Musicalmente, o Nazaré já estava num caminho trilhando a música moderna, né? Recebendo influências modernistas. E Evandro caiu. Caiu. Então, assim, você falou da influência da França, né, no Rio, a influência da França no Rio na Primeira República, no início do século XIX no início do século XX, é notória. Você tem a Avenida Central, que é cunhada a partir da Champs-Élysées, você tem o Teatro Municipal, que é uma tentativa de se copiar o Opéra, e também musicalmente. Então, o Villa, ele já conhecia as obras do Debussy, já conhecia as obras do Stravinsky, já conhecia o que estava fazendo naquele momento na Europa. Em algum momento, o próprio Villa tentou esconder um pouco isso, inclusive a influência que ele teve do próprio Stravinsky. Mas... então ele já vinha nesse caminho. Um outro compositor que talvez pudesse ser levado, e foi, depois da semana, abraçado pelos modernistas, mas acabou morrendo muito jovem, era o Luciano Gallet. Agora, por que o Luciano não foi convidado para estar na Semana de Arte Moderna? I don't know. O Villa já era um nome muito Já forte. era o Villa, Ele já era um nome... ele já tinha obras para orquestra, não só para piano, já tinha obra para orquestra, obras que foram estreadas no Rio de Janeiro. Já causava um certo frisson entre os compositores do Rio, né? A sua maneira de escrever música. E tem outro também, desculpa eu caí, mas voltei. Sim. Que é o Francisco Mignone, que inclusive era dessa turma, era amigo do Mário de Andrade, mas ele estava em Milão na época. Então, justamente, algumas pessoas, também a Tarsila do Amaral, cantora, não estavam lá porque justamente estavam estudando na Europa. Francisco Mignone, compositor, é um... E a música do Nazaré, que tem uma qualidade incrível, não era da linguagem estética, talvez, que os modernistas estivessem preocupados naquele momento. Toda a bagagem do Ernesto Nazaré adorava Chopin. A música dele é muito tonal, é muito coesa, está muito dentro do sistema, os sons, a estrutura, a forma. E o Villa já estava quebrando isso. Né? Já estava usando elementos da música francesa, escala de tons inteiros, que são elementos do impressionismo francês, que alguns estudiosos chamam de ultra-romantismo, romantismo tardio, outros já chamam de música moderna. No programa de piano da Escola de Música do Rio, se você toca Debussy, você está tocando música moderna. Então, o Villa ele já estava ligado nesses elementos e ele já estava usando. Apesar de existirem autores, como o próprio José Maria Neves, que diz que o Villa ainda não era um modernista na Semana de Arte Moderna, mas ele já olhava para elementos dessa música do século XX, que estava efervescendo, principalmente em Paris.
Agora eu vou perguntar para você, porque talvez as pessoas que estejam assistindo não sabem o que que é música tonal. Música tonal. Nossa, que pergunta capciosa, é difícil de responder. É porque. Não, é porque assim. Eu sei um pouquinho mais ou menos o que é, mas eu queria que vocês explicassem para as pessoas que não Eu vou tentar sabem. ser claro. Olha, o meu compositor, Pois é, meu objeto de pesquisa está aqui. É o seguinte. Desde a Renascença, saindo da Idade Média, a gente, os músicos, né, da época, foram criando um sistema um pouco mais unificado, um pouco mais facilitado de afinação. E, Rauta, se eu estiver errado, me corrija aí nos comentários. Toda música ocidental, a partir do Renascimento, foi criada a partir desse sistema tonal de 12 tons e dois modos. Um modo maior, as escalas maiores, e o modo menor, as escalas menores. Isso também tem muita política envolvida, a ascensão da burguesia, e aí mais gente comprando o instrumento, enfim. De uma maneira geral, ficou mais fácil assimilar isso e universalizar isso na Europa. Porque anteriormente você tinha diversos tipos de afinação, por exemplo. Então, um músico que saía de Roma e ia tocar em Dresden, na Alemanha, podia chegar lá e encontrar outro tipo de afinação, outro estilo de afinação. No tonalismo, você passa a unificar isso. Tem que ser afinado em tal frequência. Então, já ficava fácil dos artistas que estavam rodando, por exemplo, saírem de um lugar e irem para o outro e tocarem mais ou menos na mesma afinação. Assim também na escrita. Então, envolve muita coisa falar da música tonal. E o que acontece no início do século XX? Tem um cara, Arnold Schoenberg, que decide romper com esse sistema. E decide ir atrás de outro, que seria o atonalismo. Estar fora do sistema tonal, construir uma música que não tinha sido vista até então. Então, imagina, o Villa-Lobos também teve contato com isso. Apesar de ser muito difícil, né? Naquela época, o Schoenberg, em 1908, 1910, ainda está estruturando isso, mas quem não diz que talvez isso não tenha chegado ao Rio também? Ou pelo menos a notícia disso. sim. Bom, E espero que as aí, pessoas. Espero que tenham entendido. Continue. e aí a gente tem um sistema. E aí a gente tem um outro sistema nascendo. Completamente diferente, porque o atonalismo nega todas as bases do tonalismo. Entre isso, você vai ter compositores que vão explorar esses meandros. Quais são as possibilidades que estão entre os dois? E são esses compositores que também vão influenciar Villa-Lobos, como o próprio Debussy. Talvez por isso, então, agora você falando, talvez por isso que dizem que o Villa-Lobos é difícil de tocar. Então pode ser isso, pode ser uma. É uma das coisas. Tem uma pergunta que o Marcelo Rauta fez. O que seria o novo tonalismo? Isso é uma prática moderna? Seria isso um retrocesso após o atonalismo? Nossa! Então, será? Aí eu tenho uma pergunta para você, Rauta. Será que Debussy não era neotonalista? Porque o neotonalista. Aí, gente, olha, já é uma seara. Que a gente vai ter, exatamente. Mas assim, bom, o Villa foi escolhido como representante da música clássica pelos organizadores da semana. Mas aí ele não foi sozinho, né? Teve uma pessoa, né, uma mulher que tocou as obras. E aí é a que a gente vai falar. Eu acho que a maior parte das pessoas não sabe disso.
Evandro pode falar muito bem. É porque eu estou vendo aqui o Rauta e aí eu me perdi. É, é, que foi a Guiomar, né? Guiomar Novaes. Então, quem quer falar primeiro? Evandro ou William? Então, deixa eu falar um pouco também, tentar explicar essa questão do... Quer dizer, se for explicar, fica muito difícil, né? A gente vai poder falar sobre o novo tonalismo, mas um pouco também sobre a música que os modernistas de 22 não queriam ter, representou a música de Chopin, ficou muito representada nisso, né? E a Guiomar Novaes foi uma das grandes estrelas da Semana de 22. Teve outros pianistas, teve mulheres também que tocavam violino, homens que tocavam violoncelo, mas ela ali já era uma artista consagrada, apesar dela ser mais ou menos jovem. A Guiomar tinha 28 anos na Semana de Arte Moderna. Já era... Mas a Guiomar era a artista mais famosa de todos. E aí ela foi um dos chamarizes para a semana. Resumindo, pode continuar. O próprio Debussy, quando ela esteve em Paris, Debussy já quase morrendo, assistiu ela tocando e escreveu uma carta dizendo que era uma naturalidade incrível, uma menina fenomenal. E aí a Guiomar Novaes, depois de estudar em Paris, ela começa a fazer sucesso nos Estados Unidos, no Brasil, fez várias turnês pelo Brasil, tocando também, né, iam de navio, então ela tocava Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, tem vários registros disso. E aí, mas o que eu acho que é interessante é que esse disco aqui, por exemplo, dela, ela toca Debussy, Chopin e Liszt. E na Semana de Arte Moderna, houve pedidos para que ela tocasse Chopin, que era um dos compositores que ela tocou a vida toda, ela é conhecida por isso, e não tocou. E a gente imagina que o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, não iam gostar que tocasse Chopin. Os modernistas estavam querendo negar o romantismo, né? Eles queriam... Isso. Chopin representava, e a música de Chopin... Tocaram uma sátira. Muito tonal. Chopin, do Satie, e que a Guiomar ficou puta. Ela fez até um artigo para um jornal de São Paulo, que eu acho que foi o Correio. Deve ser Correio Brasil. É porque, assim, foi como o Evandro falou, ela era conhecida por tocar Chopin. Né? Ela ficou muito conhecida porque tocava, sempre tocou. E aí, poxa, ela vai tocar isso na semana... completamente. Eu acho que assim, eu acho que é uma coisa que não tem nada a ver. Se a semana se propunha em romper com o clássico, com o romantismo, enfim, por que ela iria tocar um compositor consagrado? Enfim, não tinha nada a ver mesmo, ela fez certinho. A Guiomar, ela estava na ponta do iceberg, né? Ela era uma pianista internacional, já com 28 anos, já estava alavancando a carreira. E óbvio que a população em geral vai amar mais Chopin, vai gostar mais de Schumann, né? Isso o romantismo pegou de uma maneira nas pessoas assim, inexplicável. Mas a Guiomar também tocava a música contemporânea de sua época. Ela foi para a semana, ela tocou Debussy, ela tocou Granados, ela tocou... Eu até anotei, ela tocou o Jardin do Vieux Serrey, do Blanchet, o Janete do Pierrozinho, do Villa-Lobos, La Soirée d'un Granade, de Debussy, Minstrel, e por insistência da Parlatae, L'Arlequin de Valois. São compositores contemporâneos de Guiomar, seja no Brasil ou na Europa. Então, é bom ter essa outra visão dela, né? E de tantos outros pianistas também, de ter tocado a música de seu tempo. Sim. E
Então, realmente, ela deve ter pensado isso, né? Ou alguém falou no ouvido dela, toca Chopin, não. Mas é curioso que parte do público pediu para ela tocar, né? Então, nem todo mundo que estava lá estava super antenado com o modernismo. Algumas pessoas deviam estar lá para ver as pinturas, para ver os músicos e, principalmente, para ver a Guiomar, que já era famosa. E aí, mas a música de Chopin, só para terminar essa questão do tonalismo, ela era bem tonal, principalmente, né, as valsas, os noturnos, tem a ver com a música vocal, até que o Chopin gostava muito de ópera, que se canta, assim, lá, lá, lá. E a música tonal, quer dizer, a música atonal do Debussy e do Villa-Lobos é muito difícil de você cantarolar, né? Por exemplo, o Ginete do Pierrozinho é uma música super rápida e representa uma pessoa andando de cavalo. Então já é outro tipo de coisa que eles querem representar, que viam outras sensações, né? Diferente do romantismo. Bom, eu acho que eu vou assim, colocar um pouco de fogo, porque o Evandro falou, né, que o Oswald e o Mário queriam que ela tocasse Chopin. E aí eu fico me perguntando, né, Semana de Arte Moderna, vamos acabar, vamos romper. E aí o próprio modernista, ou os modernistas, organizadores da semana, pedem para ela tocar Chopin. Não, na Aí verdade. eu vejo. Não. Foi o contrário. O público. As pessoas lá Tá. atrás na plateia. Porque uma coisa que a gente tem que lembrar Ok. também é quem financia a Semana de Arte Moderna é a elite Sim, paulistana. elite, E a claro, elite claro. paulistana, que inclusive vai ser criticada depois pelo Mário, quando ele cunha o termo a pianolatria. Né? Que todo mundo só quer aprender piano. Então a elite paulistana era a elite que tocava piano e que amava Chopin. Era o que eles conheciam. Assim, a semana tem muito contrassenso, né? Assim, eu gosto do tema por causa disso, porque tem tem essas coisas controversas, né? Mas como o Evandro corrigiu, foi o público, elite. Mas por que, Evandro, agora indo só para. A Guiomar, ela tocou Villa-Lobos também, né? Na semana. E eu vou perguntar isso para você. Por que. Talvez o William também seja. Mas por que você é apaixonado pela Guiomar Novaes? É um colecionador. Isso já. Esse LP, por exemplo, aqui era da minha avó, né? Então são uma família, né? Outros querem ver erros. Então, uma coisa assim que sempre que eu ouvi ela, né? Ela tem uma naturalidade, assim, a gente ouve ela tocando, não parece assim que ela estudou 12 horas, e ela estudava, claro, né? Mas parece que ela sentasse no piano e tocasse todo esse repertório, tanto os românticos como os modernos. Então, são essas contradições da semana mesmo, porque assim, vamos dizer, o que eu quis dizer um pouco era, uma parte do público estava lá, queria ouvir um pouco de Chopin, um pouco de Villa-Lobos, mas os organizadores, o Mário de Andrade, o pessoal da vanguarda, queria realmente era romper com paradigma, dizer, não, a gente vai tocar música moderna. E isso sempre foi um pouco uma polêmica, né? Até hoje, acho. Nos recitais, nas orquestras, se faz um programa só de música contemporânea, moderna, mistura, né? E muitas vezes o público quer uma mistura, quer ouvir um Beethoven e depois ouvir uma música. Sim. Gente, o próprio Halter, sabe? Tá aí, tá produzindo muita coisa. E cadê as orquestras tocando as sinfonias do Halter? Sabe? Nem. Mas é verdade isso. É verdade. Ai, até hoje olham assim de rabo de olho, né? Até pra música brasileira. É. Eu até
olham assim de rabo de olho, isso aí eu sei por, enfim, para percussão orquestral também, né? Eu sei, tem os músicos, os violinistas e tal, ficam. Se você toca alguma coisa diferente, enfim, se pede alguma coisa diferente, uma obra, olha um pouco. Olha o comentário do Rafa. É verdade. Aí ele vai ser que nem a Marília Mendonça, né? Que já era uma grande artista, mas triplicaram os fãs depois que ela morreu. Tadinho. Isso é Rafa, infelizmente. Para a própria música brasileira, a semana é interessante, pro bem ou pro mal, é interessante. Porque existem autores, eu inclusive li o artigo essa semana do Lutero Rodrigues, lá de São Paulo, que até faleceu ano passado, dizendo que os modernistas até apagaram um pouco quem já estava no Brasil experimentando determinadas questões em música, e que não era o Villa-Lobos. Mas você tem o Nepomuceno, o Francisco Braga, né, que são compositores que foram para a Europa, estudaram na Europa. Poxa, Nepomuceno tocou para Brahms. Mas no Brasil já estavam olhando, já estavam pesquisando uma maneira de aglutinar o que é popular, folclórico, urbano, à própria música de concerto. Então, e aí vale lembrar também, voltando ao Rio de Janeiro, que São Paulo estava num boom crescente econômico, mas o Rio era o Rio. O Rio era a capital, ex-capital do Império, atual capital da República. Era uma cidade muito cosmopolita. Então, tudo chegava primeiro no Rio, e a música moderna chegou primeiro no Rio. E já se fazia música moderna no Rio muito antes da Semana de Arte Moderna. É que o carioca nunca levou isso como, nossa, a gente já está fazendo música moderna, olha São Paulo. Mas tanto que não é só o Villa-Lobos que vai para São Paulo, não é só Guiomar. Vai um grupo de pelo menos 10 músicos cariocas para para tocar a música do Villa-Lobos. Não, foi até escritores também, Graça Aranha, o Ronald de Carvalho, foram convidados para a semana, né? Então, eu só fico triste do Lima Barreto não ter sido convidado e ter sido chamado, porque foi o último ano dele vivo. Até quando lançam a tal da revista Claxon, né? Que Claxon era uma buzina de carro americano. O Lima Barreto faz uma crítica assim, à tal revista dos modernistas e fala uma coisa do tipo assim, para mim Claxon é buzina de carro. Né? Ele era ótimo. Mas voltando aos compositores, então, a princípio, você tem um apagamento desses compositores. E depois da semana, eles começam a olhar para o Nepomuceno como um cara que fazia parte do primeiro nacionalismo. Porque eles eram os modernos, eram os que afirmaram o nacionalismo. Mas o Nepomuceno, que já estava lá trabalhando, ele fazia parte da pré-história do nacionalismo. É verdade, gente. E aí depois... Vai ser cancelado, William. William, você vai ser cancelado. Não, mas isso são pesquisas recentes, inclusive, sobre o Nepomuceno, que fazem esses apontamentos. Como o próprio artigo do Lutero, que é um artigo do ano retrasado, falando sobre a semana. E ele trata esse assunto, né? E toda a música romântica brasileira, então, também foi, a princípio, renegada pelos modernos. A ponto de a primeira música que a gente chama com características nacionais, características brasileiras, que seria a sertaneja do Basílio de Perê, que é lá da década de 60 do século XIX, ele consegue fazer uma peça romântica e fazer citações de uma ou duas peças folclóricas, cantos regionais.
E no futuro, imagina, 1922, 90 anos depois, 80 anos depois, é um pouco disso que os nacionalistas queriam também. É olhar para o Brasil e procurar saídas de retratar o Brasil numa música que é europeia. Porque você falou do impacto da Europa no Brasil, a música de concerto é europeia, não tem jeito. Ela vai ser sempre europeia com características brasileiras. Ou com outras características, mas ela foi criada, moldada, construída na Europa. A base é toda europeia. A gente faz umas adaptações. Era isso que os modernistas depois queriam fazer também, né? E o próprio Vila, a própria antropofagia já entra no jogo lá para 1927, se o Evandro quiser comentar. Aí o que eu queria comentar, está tendo essa polêmica, mas aí falando, mas a semana de 22 foi importante, não foi importante, né? E assim, ela realmente não criou, né, longe disso, mas foi um marco de uma época, né, em que realmente o Brasil começou uma modernização depois do governo Getúlio Vargas, Mário de Andrade, Vila Lobos vão cargos no ministério, vão participar da criação assim, de uma cultura nacional, aí você vai ter criação de rádio, vários, um governo que está procurando implementar a arte nacional e vai adotar a Semana de 22 como um marco inicial dessas preocupações, né? Apesar dessa grande influência europeia, com várias contradições. Agora, ela foi, de certa forma, um marco inicial, mas muita coisa veio depois. A própria Tarsila, como a gente falou, estava na Europa, ela estava e o Ernesto Nazaré, e em 26 ele vai fazer uma turnê, vai passar 11 meses em São Paulo, e para São Paulo parece que ele foi para a China, porque ele ficou meses, ele tocou em São Paulo, Campinas, Sorocaba, voltou 11 meses depois, consagrado, era um piano para ele de presente, acho que talvez ele nunca tenha ganho tanto dinheiro, e 4 anos depois da semana de 22. Então é um espírito do tempo mesmo, que assim, não inaugura, mas marca, né, daquele período. O Vila Lobos, só para outra influência do Nazaré, Choro, né, que é uma série de várias inteiras, tudo é dedicado a Nazaré. Agora, pergunta para vocês, o que faz, ou o que fez, mas eu acho que eu vou usar no presente, o que faz a Guiomar ser uma pianista tão importante? Imagina o mundo em 1912, quando Guiomar termina os seus estudos no Conservatório de Paris. Imagina agora o mundo para as mulheres em 1912. A Guiomar... Aqui no Brasil, inclusive. Aí tá, a gente tem que botar aqui. Ela estava na França, então ela ainda teve uma facilidade, né? Ela estava na França e uma outra pianista muito importante, brasileira, que é Magda Tagliaferro, também estava nesse período na França estudando no Conservatório de Paris. O que torna a Guiomar tão grande é que a Guiomar conseguiu o que outros tantos pianistas brasileiros não conseguiram, que foi uma enorme projeção internacional. Óbvio que ela é uma pianista, foi uma pianista incrível, com grandes qualidades. Tem gente que compara a Guiomar a Arthur Rubinstein, que foi um grande nome também do piano. Então, mais uma brasileira, mulher, do lado de Arthur Rubinstein no panteão dos pianistas. A Guiomar, ela conseguiu uma carreira, viveu muito e conseguiu uma carreira muito grande. Que nenhum outro pianista brasileiro, até Nelson Freire, conseguiu. Ela tocou com a Filarmônica de Berlim.
Ela tocou com a Filarmônica de Viena, com a Sinfônica de Londres, com a Filarmônica de Nova York. Fez dezenas, centenas de turnês pelos Estados Unidos, pela Europa. Tem um vídeo que é raríssimo dela, tocando numa abertura da ONU, na ONU, um recital da Guiomar Novaes, uma sul-americana, mulher. Então imagina, no Brasil a gente tem poucas gravações dela. Esse livro que você me deu, né, a gente vê um pouco, porque a vida da Guiomar nos Estados Unidos é muito rica. Existem muitas gravações da Guiomar, porque ela tocou muito nos Estados Unidos. A maior parte das gravações existentes da Guiomar estão nos Estados Unidos. Então o tamanho da projeção de carreira que ela teve é o que faz também com que a gente trate a Guiomar com tamanha reverência. Porque até o Nelson Freire, que é um homem, até o Nelson, a Guiomar era a pianista brasileira que teve a maior propagação internacional. E se você vê entrevistas do Nelson, quase sempre ele cita a Guiomar, ele fala assim, essa música aqui eu aprendi a tocar com a Guiomar, assim, ela ensinou muita coisa para ele, uma pessoa, mas realmente e mais duas coisas sobre ela, assim, muito pianistas mulheres, na época da Guiomar, quando se casaram, terminaram a carreira. Foram cuidar da casa dos filhos, a Guiomar se casou e continuou a carreira dela, e ela viveu muito. Então a gente pode ver, por exemplo, a Fernanda Montenegro, ela viveu muitas épocas, né? Enfim, né? Ela viveu essa época da semana de 22, viveu os Stravinsky, né? Que ela quase não gravava nada, que também 78 rotações de qualidade ruim. E ela viveu uma época de gravações recentes em que a gente tem acesso, né? Hoje, o repertório dela, seja no disco. Então, artistas, né, que têm uma longevidade acabam passando por várias eras. Imagina também você, no final da carreira, o raro era você assistir assim, uma pessoa que 50 anos antes tinha conhecido o Vila Lobos, já tinha passado, né? Então ela tem várias qualidades, né? Ela teve uma carreira muito longa. E depois da semana, para a própria música brasileira, a Guiomar continuou sendo muito importante para a composição, porque grande parte dos compositores que entraram no rol dos compositores nacionalistas, ou foram nacionalistas naquele momento histórico, década de 20, 30, 40, dedicaram muitas obras para Guiomar. Você tem os estudos transcendentais com o Francisco Mignoni, para piano solo. Você tem o concerto número 1, se não me engano, do Camargo Guarnieri, para piano e orquestra, dedicado a Guiomar. Se eu não me engano, o concerto do Raquel Tavares também é dedicado a Guiomar. Então, a influência da Guiomar, o nome da Guiomar, nessa seara da música brasileira, não para na semana. Ela não foi só simplesmente uma tocar, ela continuou nesse imaginário dos compositores. Mas é engraçado. Eu falo que para o grande público falam do Vila, mas não citam a Guiomar, né? Falar de semana de arte sempre são Mário, nem o Menotti e Del Picchia falam muito na questão da literatura. Mário, Oswald, pintura Tarsila, Anitta, música Vila Lobos, e aí não citam a Guiomar, né? A Guiomar Novaes. E eu acho que isso é importante. Eu vou carregar o celular, só um minutinho. Eu acho que isso é importante por aquilo que você falou mesmo, por ser uma mulher, uma brasileira, e ela já fazia sucesso antes da semana.
de arte. Então, eu acho que para ela também, quando falou do Chopin e ela não queria tocar, acho que ela também já estava meio assim, não, eu vou lá para a semana, mas eu também não tenho o que perder, eu já sou consagrada, eu já sou conhecida, já sou Ela consagrada é uma mesmo, então profissional também, né? Se você é, paga, tem contrato, você vai lá e toca. Eu acho, pagando bem, que mal tem. não é? Não, e talvez existissem patrocinadores da semana que também patrocinavam a Guiomar. Eu não sei, não posso afirmar isso, mas muita gente rica estava ali patrocinando. Agora, quando você falar, por que não citam o nome da Guiomar? A Guiomar acabou não sendo uma criadora. Quando você pensa no Mário de Andrade, no Oswald, na Anitta, ou depois na Tarsila, que não estava na semana, o Del Picchia, tantos outros são criadores. Mas, beijo, Rauta. Mas a Guiomar, ela era uma intérprete. Né? Então, de uma arte efêmera. Então, talvez por isso... E ela não era uma pianista que estava engajada no movimento. Como a gente teve outros músicos que foram engajados, como o Pollini, na década de 60, 70, com várias causas político-musicais na Itália. Né? São gente que compra a briga. E Guiomar, naquela época, era uma mulher pianista num terreno já muito difícil, porque era uma profissão de homem, prioritariamente. E eu acho que também não era muito da personalidade dela, assim, ficar levantando bandeira. Eu sou modernista, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, ela tocava, e tocava de tudo. Tocava Vila Lobos, gravou Chopin, gravou Debussy, gravou Granadas, gravou tanta gente. Eles eram amigos, William? O Vila e o Debussy? Não, Guiomar. Vila e Guiomar. Guiomar e o Vila Lobos. Olha, eu não posso te afirmar isso. Eu sei que o Vila teve muito contato com a Madalena Tagliaferro. Porque ele foi muito a Paris, a Madalena, diferente da Guiomar, a Madalena virou professora do Conservatório de Paris e saía em turnês, mas sempre tendo uma residência fixa em Paris. A Guiomar viajava muito, e vida de quem viaja muito não é vida de ter muitos, mas provavelmente eles se encontraram, ele deve ter regido ela. Eu realmente não sei qual é a relação que os dois tiveram. Porque ela tocou, né? Ela tocou a música dele, né? Na semana. Ela, em 1914, ela retorna ao Brasil, ela faz uma série de recitais, concertos no Brasil. Aí ela volta para a Europa, estoura a guerra, e aí ela vai e lança a carreira nos Estados Unidos. E só ela tinha acabado de sair do Conservatório de Paris. Ela saiu do Conservatório em 1912. Mas a música do Vila, sei lá, inviável por carro, né? Correr. Não sei como ela chegou a ter contato com a música do Vila. Não sei se ela conheceu o Vila antes. Talvez ela tenha, em 1914, estado com o Vila Lobos, enquanto esteve dando recitais no Rio. Não posso te afirmar que eles foram amigos. Eu não sei se vocês sabem, mas eu fiz uma live com um escritor chamado Maurício Torres Assunção, né? Ele mora em Paris já há muito tempo, muitos anos. E ele escreveu um livro sobre Brasil nas ruas de Paris. E depois escreveu um livro chamado Cafeína, que é sobre a questão do café em Paris, café brasileiro em Paris. O café e ele que financiou a Semana de Arte Moderna. Exatamente, né? Paulo Prado, que não nos deixa mentir, né? E aí ele falou que vai lançar um livro sobre o Vila Lobos, chamado Dentes de Crocodilo, se eu não me engano. E vai ser lançado aqui no Brasil. Eu acho que vai ser... Eu não sei, né, como é que tá o esquema, mas eu acho que ia ser lançado agora em março. Mas não sei como é que tá a questão editorial, enfim. Sucesso na França, né? Sim. Muita coisa que
ele produziu, inclusive, eu não sei se ainda tá, mas esteve durante muito tempo em domínio de editoras francesas, eu não sei se era da Duran. E assim, era um trâmite horrível para quem queria editar Vila Lobos no Brasil, porque tinha que pagar os direitos para Duran e muita coisa que a editora comprou do próprio Vila Lobos, quando ele esteve lá. Ele foi um sucesso em Paris. Ele vai para Paris, eu não estou muito enganado, em 1924. E uma coisa exótica, né? Um brasileiro, fazendo aquela música. Ele já tinha composto o Irapuru, Floresta Amazônica. Então imagina, ele chegando com essa música em Paris, tanto que ele fala, eu não tô indo para aprender, eu tô indo para mostrar o que eu fiz. E muitas outras falas do Vila Lobos, tipo, ter ido parar numa aldeia de canibais e... Né? Enfim, ele era controverso, assim, ele inventava umas coisas. A própria influência do Stravinsky. Eu não sei que obra foi, não sei se foi o Irapuru, mas parece que ele teria alterado a data de composição para não ficar tão notória a influência do Stravinsky, para dizer, não, eu, imagina, quando eu escrevi isso aqui, Stravinsky nem sabia quem era. Mas e essa... Mas Pode falar, Evan. Eu ia complementar. Ele era um consagrado que é Guilmar. Ele é todo mundo da vanguarda, música brasileira, mas ele vai se tornar uma cultura assim, mais oficial, depois que ele assim, na Europa, como no Brasil, as pessoas só dão valor. E depois que ele, como eu falei, o governo Vargas, tem um nacionalismo mais forte, né, assim, em que começa a ter rádios novos, coros, o Lobos ele criou coros ou cantarem, né? Então ele se torna quase um compositor oficial. Ele era um vanguardista mais jovem, que tocava piano e violoncelo e violão. Era um instrumento que era considerado, né, horas, Vila, ainda tinha Braga, era um instrumento, né, piano era um instrumento chique, mas o violão era mal considerado, uma ligação muito forte. E não dá para esquecer também, também pessoas como o Prado, que estavam em Paris e tinham apartamento frequentadíssimo pela sociedade artística. Então você tinha compositores que iam, e aí o próprio Rubinstein, que acolheu e virou amigo do Vila Lobos. Inclusive tem uma pianista brasileira que gravou a integral da obra para Vila Lobos, a Sônia Rubinski. Tem uma obra que é emblemática no catálogo do Vila Lobos, que é o Rude Poema. Que é assim, acho que é a peça mais difícil de toda a obra do Vila Lobos para piano, e uma das mais difíceis dentro da literatura para piano global. E o Vila dedicou isso para o Rubinstein, esse Rude Poema. E quando os alemães invadiram Paris e o Rubinstein fugiu para os Estados Unidos, enfim, roubaram muitas coisas do Rubinstein, inclusive o manuscrito do Rude Poema. E aí terminou a guerra, os soviéticos invadiram a Alemanha e levaram o manuscrito para Moscou. E a Sônia Rubinski, pesquisando essa obra, o Rude Poema, ela vai encontrar o manuscrito do Rude Poema, dedicado para o Rubinstein, né, o manuscrito que era do dedicatário, em Moscou. Olha só que viagem, sabe? A obra do Vila Lobos.
Então, às vezes, quando você pega um livro de história da música, um livro atual de história da música, assim, sendo brasileiro, dá um pouco de raiva, assim, da maneira en passant como eles falam do Villa-Lobos. Como eles falam? Porque o Villa-Lobos é como a Guiomar Novaes. Existem outras centenas de compositores de música brasileira, mas nenhum deles ainda conseguiu a projeção internacional que a obra do Villa-Lobos tem. E em termos de grandiosidade, ele impôs muito. Então, quando você pega uma literatura estrangeira falando história da música, do jeito que eles falam assim, um parágrafo do Villa-Lobos. E a famosa história que ele foi de chinelo? Na semana. Não, ele disse que estava com calo Ele foi no de pé. chinelo. Então, não, mas eu sei, ele foi, mas ele falou que não foi nada proposital. Ele disse que era um calo que ele estava no pé, então que ele não podia colocar sapato, e aí foi de chinelo. E aí foi aquele alvoroço todo. Será que é mais uma história do Villa, ou ele realmente estava com calo no pé? Então, eu não sei se é calo, eu acho que era sabe aquela doença que você cria cristais de ureia? Enfim, não lembro o nome agora. Mas é alguma coisa assim. Ele realmente foi pra semana de chinelo. E aí criou-se um alvoroço. Imagina, semana de arte moderna, né? Umas coisas diferentes que a gente nunca viu. E aquele cara tá de chinelo. Nossa, que... Não, aquela pessoa, né? Um compositor super respeitado, enfim, né? Então, de casaca. Então criou-se essa lenda também, né? De que ele foi de chinelo pra causar, mas realmente ele tava com o pé machucado. E parece que ele era uma pessoa muito sem cerimônia também. Sim. Pelas histórias que ficam de pessoas que conheceram ele é uma pessoa normal, assim, divertido, alegre, bom vivant, escrevia suas músicas com a televisão ligada no máximo, com 12 pessoas na sala e ele na mesa. Ele fazia isso. Gostava de compor assim, inclusive. Rodeado de gente falando de outros assuntos. Eu acho que ainda tem muita coisa para falar sobre o Villa, né? Se a gente pensar bem, assim. Eu assim, tô doida que saia logo esse livro que eu mencionei para vocês, do Maurício, porque eu gosto muito do Villa-Lobos. Não sou musicista, mas, assim, pelo pouco que convivi, eu gosto. Antes, enfim, já gostava. Mas ele é realmente um compositor que merece, sim, ser lembrado sempre, não só aqui no Brasil, mas fora também do Brasil. E eu acho que mesmo, como você falou, William, tendo essas questões de falar en passant dele em alguns livros, eu acho que tem muita gente que conhece o Villa lá fora. Eu acredito, não sei, né? Mesmo com isso, acho que a gente ousa dizer, né? Tem Villa-Lobos é um nome conhecido. Não sei se poderia dizer mais do que Ernesto Nazaré. Mas é um compositor conhecido, pelo menos aqui no Brasil. Ou eu estou errada? Eu acho que ele não é menos conhecido que o Ernesto Nazaré. Eu acho que o Villa-Lobos é mais conhecido que o Ernesto. Aqui no Brasil, talvez eles já estejam ali, né? Em planos comuns. Fora daqui, o que vale lembrar, por exemplo, esse exemplo da Sônia Rubinstein, que gravou a integral para piano. Sei lá, acho que 8 discos. Não sei. Por um selo que
um dos seus mais importantes da música clássica, que é a Naxos. Pega o seu aqui para fazer. Esse aqui faz parte da coleção. Esse aqui tá... É um dos. Tem aquele quadro famoso do café também. Isso, inclusive, nesse disco estão as coisas... algumas das coisas que foram tocadas na semana. E as danças africanas. Acho que a suíte floral não foi tocada, mas as danças africanas, danças de características africanas, foram tocadas. Elas são originais para piano, mas na Semana de Arte Moderna apresentaram um arranjo do próprio Vila para outro tempo. Então, assim, ele realmente é muito conhecido lá fora, mas não tanto como outros. Não tanto quanto compositores que você olha assim, gente, mas não. A música do Villa-Lobos é mais importante. Esse cara é mais conhecido que o Villa-Lobos. Porque nasceu nos Estados Unidos. Porque nasceu na França. Não tô falando que é melhor, não. Tô falando que é mais interessante. Olha, ainda é um problema nascer no Brasil. Tem épocas que são... Eu acho que vai ficar... Não, olha, eu acho que vai ficar por um tempo com esse estigma ainda, né? Brasileiro, ser brasileiro, tá brabo, tá difícil, né? Mas até hoje, você tem Filarmônica de Berlim, que é a instituição musical mais importante da música europeia, da música de concerto, música clássica, música erudita, e coloca em seus programas a obra de Villa-Lobos. Então, mal ou bem, você tem uma Filarmônica de Berlim tocando. Bom, eu acho que esse papo rende. Olha, eu não... O Rauta, que não está mais aqui, para fazer uma live sobre Villa-Lobos, porque a Rauta pesquisou a música do Villa-Lobos também. No mestrado. Então, assim, e é uma das influências do Rauta. O Villa-Lobos é descabidamente uma das influências, pelo menos de alguns anos da criação do Rauta. Ele estuda a obra do Villa-Lobos, em especial uma obra para orquestra. Ele mapeia os elementos composicionais. É como se eu pegasse um livro do Machado de Assis e fosse estudar o estilo do Machado para tentar não escrever no mesmo estilo, mas para tentar usar características daquele estilo no meu estilo de escrita. O Rauta faz isso com a música do Villa-Lobos. E aí ele escreve a suíte número 4, não, a sinfonieta número 4, usando elementos composicionais que são típicos da obra do Villa-Lobos e são típicos do modernismo. E só para relacionar um pouco o Villa-Lobos com ele, como nessas africanas, usam vários temas brasileiros, né? Ou que ele anotou, ou que os que viajaram no Brasil anotavam, né? Gravavam, e aí gravavam para piano, para orquestra, em cima do sistema, diferente do você vê na literatura arte brasileira, mas a gente vai dizer mais urbana, assim, brasileirismo, assim, de dar os Brasis, e aí a gente ficar dizendo que era moderno, representar um Brasil patrimônio, então, um pouco essa dicotomia entre moderno, que era o que a vanguarda, eles se consideravam, né, o pop, estavam à frente do seu tempo, e um certo Brasil popular, essa da Amazônia,
Hoje a gente vai no Brasil de outras formas. Na época, ainda tem essa dicotomia. Os artistas tinham o romantismo que eles queriam ir para lá, no Brasil da Amazônia, eles queriam representar, né? E foram muito influentes, né? Ao longo de muitas décadas, o mundo, né? Falando sobre os dois, talvez por isso. Fizeram realmente uma arte brasileira, e depois falar mal, falar bem, todo mundo acabou falando sobre eles. E o próprio Mário de Andrade, nesse livro aqui, não sei se você conhece, tem uma passagem do Mário, A Semana que Não Terminou. Tem uma carta dele que eu acho que é pro Oswald, que ele fala assim: meu querido, nós conseguimos 2 pontos, a celebridade. Falem mal, mas falem de mim. Era sabe? bem por aí. Então, pode ser uma sátira. Olha, conseguimos enfim o que desejávamos, celebridade. Pode ser uma brincadeira, mas eles realmente conseguiram celebridade com a semana. Eu também acho que existem críticas que cada vez mais são feitas em relação à semana. Eu lembro que eu estava na graduação e a Semana de Arte Moderna, uma semana intocável, né, um ato que aconteceu e ninguém pode falar mal da Semana de Arte Moderna. Não, existem críticas que vêm sendo feitas cada vez mais, mas a gente não pode tirar o valor da semana, porque se conseguiu muitas coisas na semana, no campo artístico, e foi um momento de apesar daquilo que eu disse, existiram pessoas que estavam já nesse caminho de olhar para questões do Brasil e trazê-las para a academia, trazê-las para a música culta. É a partir da semana que existe um empenho maior, mesmo que a partir da força. Não, vocês têm que ser nacionalistas, mas é que esse olhar que voltou para essas questões de como usar esses elementos, como interagir com essas outras músicas que acontecem no Brasil. E, de certa maneira, isso foi louvável. E também tem uma outra matéria que foi muito importante, que foi não somente por causa da semana, mas aí por pessoas que fizeram isso, né, que viajavam o Brasil, que é a própria etnomusicologia. Sim. Né, o interesse pela etnomusicologia, né, a busca, e já na década de 60 tem uma outra mulher compositora muito importante, que é a Elza Camil, que já estava lá trabalhando com os indígenas. Então, pode ser que isso também tenha sido o start da semana de 2022, esse olhar, de alguma maneira, para o Brasil. Sim. E o Mário fez isso, né? O Mário de Andrade, né? Ele fez esse estudo, né? Em vários campos, né? Sim, sim. Não só na música folclórica, mas tem livros do Mário sobre prosódia do português, como se cantar em português, né? Qual deve ser a prosódia, a entonação, o modo de se pronunciar uma palavra quando se canta em português. Ele foi um intelectual, um grande intelectual, isso não dá para negar. Sim. Que atuou em diversas áreas, inclusive era formado em canto e piano. Sim. E deu aula no conservatório depois, né? Deu aula no Conservatório Dramático. Já dava aula no conservatório. Durante a semana ele já dava aula. Bom, é isso. Tem muito pano pra manga. Tem. Mas aí, assim, eu acho que eu vou... Será que dá para você tocar um pouquinho, ou seria exploração, ou não pode? Mas você não tocar Vila Lobos, eu não tenho nada da Vila Lobos. Bom, então deixa. O que eu tenho agora para tocar?
Que seja moderna, meu Deus, não sei. Eu achei que você fosse tocar Vila, né? Mas assim, eu sei que precisa estudar e precisa se preparar para isso, enfim. E eu sei que vocês. A gente pode marcar uma live sobre um outro assunto que eu toco. Pode ser. De repente, uma live sua com o Rauta e aí você vai ter que tocar para Exato. ele. Imagina. Bom, meninos, eu adorei o papo com vocês. Que bom que a gente se encontrou mesmo virtualmente. Espero que a gente se encontre pessoalmente. Eu sei, William, que você adora o Rio. Então, você sempre tá por aqui. Com Conde Carioca. Sempre assim. E aí, quando vocês vierem pra cá, a gente pode deixar. E não sei se vocês conhecem a Casa Porto aqui no Rio, ou o Baródromo aqui no Rio. Não? Então. Não. A gente pode marcar alguma coisa. É onde mesmo? A Casa Porto. Eu não fui, mas eu não. A Casa Porto, ela fica ali no Largo São Francisco da Prainha, ali perto do Museu de Arte do Rio. Então, ela fica ali. E sim, o Baródromo fica no Maracanã, na rua Zulmira, e que aí eles só tocam samba enredo, enfim, é um lugar super agradável para ir. Então, assim, já tem 2 lugares aqui para vocês conhecerem. Aí já dá para falar do Vila Lobos e do samba, né? Que é uma outra questão do Vila Lobos e o samba. Exatamente. Então, assim, e é isso mesmo, o objetivo do clube é esse, né? Quando eu montei, é falar de literatura no samba enredo, porque tem muito da literatura nos enredos das escolas de samba. Às vezes, muita gente não percebe, não conhece e nem fazem ideia disso, acha que é só história, mas não é só história, é disciplina história, né? E aí, como a gente estava estudando Paulicéia Desvairada, que é um enredo da Estácio de Sá, da escola de samba Estácio de Sá, que eles fizeram em 92, e aí surgem assuntos, né? Vão surgindo, e um deles é o Vila Lobos. Por que não? Né? Porque foi importante. Inclusive, Vila Lobos foi tema de escola de samba também aqui no Rio. Mas isso aí é para uma outra. Tem a Baquiana número. O Choros números 10, não é, Evandro? Choros 10. Termina. Não sei se você já ouviu, com certeza você já ouviu. Termina com uma grande escola de samba. Isso, sei. Essa vira uma. E aí tem coro. O próprio carnaval, né? Imagina. A peça que a Guilmar. Ai, gente, vai arrumando assim. A peça que a Guilmar tocou na semana do Vila Lobos faz parte de uma obra que ele já tinha escrito em 1915, que se chama Carnaval das Crianças. Só para ver, né, como era a forte ligação do Vila com o carnaval. Sim. Talvez até por influência dos chorões mesmo também. Exatamente. Então, tem isso, sim. Mas é isso, meninos. Muito obrigada pelo tempo. Um beijo. Um beijo. Adorei conhecer Evandro, assim, virtualmente. O William, adorei o seu cabelo. Mais uma vez, vou falar. Porque qualquer coisa eu mudo para a Alemanha, né? Porque aqui tá ruim, né? Tá difícil. Vai cair a live. Beijo. Muito bom falar com você. Obrigada pela essa oportunidade, por ter topado esse assunto e falar aqui com a gente, tá bom? Vai ficar gravada a live, vai ficar aqui na página e depois eu vou colocar no YouTube para ter mais acesso para as pessoas, tá bom? Beijo,
meninos. Beijo Obrigada, enorme. boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.